Você considera que você está vivendo bem com endometriose? Com certeza. Minhas cólicas não eram só durante o período menstrual, minhas cólicas eram um mês inteiro. Então, assim, no primeiro ciclo ainda foi bastante doloroso, principalmente depois da ovulação até a menstruação, mas depois só foi melhorando, né, e sumiu. Eu sou Maria da Penha, eu sou de Itaperuna, interior do Rio de Janeiro. Sou professora e vivo bem com endometriose. Meu diagnóstico, né, demorou bastante. Eu lembro que assim que eu comecei a trabalhar fora, que eu saí de casa para trabalhar, eu comecei a sentir muita dor na lombar, muita queimação na lombar, muito inchaço abdominal. E daí só foi piorando, né? Com isso eu comecei a ganhar muito peso. Eu lembro que eu passei em todos os profissionais tentando descobrir o que estava acontecendo comigo e não achava, né, o que era, nunca dava nada. Então, levou em média mais ou menos 4 anos aí, né, nesse sofrimento sem saber o que eu tinha. Aí, lá um belo dia, minha irmã começou a namorar um rapaz que era enfermeiro e minha irmã sentia também muitas cólicas na menstruação. Aí ele falou com ela, né, que existia essa doença e que poderia ser isso que ela tinha. Aí eu lembro que na época até ela fez os exames, só que o dela, graças a Deus, não deu nada. Aí eu peguei, marquei a ginecologista, falei mentira mesmo, falei com ele que eu tinha muitos casos disso na família, porque daí eu já tinha lido sobre a doença e podia ter uma fonte hereditária e tal. Aí falei com ele que eu queria fazer o exame. Porque antes eu já tinha ido no ginecologista, não tinha dado nada. Aí ele me passou a ressonância, né, com contraste, e já deu de cara endometriose profunda. Aí nesse período ele mandou, né, tomar o hormônio de Enogest, ainda com pouco conhecimento, eu tomei o hormônio por mais ou menos 4 anos. No início, assim, foi muito bom, porque foi uma luz, né, para mim, que já não sabia mais o que fazer. E, de certa forma, deu uma aliviada. Porém, depois de um certo tempo, né, não estava valendo nada mais. As dores voltaram e eu só engordando, a autoestima caindo cada vez mais. Aí comecei da depressão, da crise de pânico, e foi, né, só piorando. Até que em 2019, eu fiquei, né, praticamente sem trabalhar, tanta dor que eu sentia. Então eu não aguentava falar, né, como professora eu tinha que falar, né, no mínimo 6 horas por dia. Então eu não aguentava falar, que eu parecia que eu ia desmaiar, perdi o ar. Então eu fiquei, assim, em 2019, grandes períodos de licença médica sem trabalhar e sofrendo, né, porque quando você ia fazer perícia, o médico falava que não era nada, que era gases, meu inchaço. Na verdade, um pouco era, né? Mas não era só gases, tinha um motivo para estar com gases, né? Aí no final de 2019 eu fiz a cirurgia. Foi um alívio no momento, voltei a conseguir aguentar fazer as coisas. Porém, 2 meses assim, os sintomas estavam ali ainda, né? Inchaço, dor na lombar, aquele desconforto, autoestima baixa, todo aquele quadro não tinha ido embora. Então, eu voltei a sentir que não ia voltar a viver, né? A vida tinha acabado. Foi aí que eu conheci você. E aí, o que aconteceu? Depois que você me conheceu, que você entrou lá no Viva Bem com endometriose? Aí aconteceu que já estava outra pessoa, né? A autoestima já estava se levantando, eu tinha desinchado bastante. Eu lembro a questão de ficar sentada, que eu não aguentava ficar sentada, lembra? Eu trabalhava, né? A gente já No estava home office, começando né? no home office e eu colocava o computador assim no alto para trabalhar em pé, que eu não aguentava ficar sentada. Aí quando eu não aguentava ficar sentada, eu colocava o colchão na sala e deitava para trabalhar. E essa vida acabou? Muito tempo. Agora eu fico de 7 horas da manhã até 12 horas sentada, não estou nada. E você entrou no curso Caía tomando, muito. tomando Dienogest ainda, não foi? Era o Dienogest que você Foi. tomava? Eu tava tomando ainda, aí eu já queria, tinha vontade de parar, mas não tinha coragem. Aí eu lembro que no primeiro mês, né, acho que com 15 dias, eu falei, Michele, vou parar. O primeiro ciclo, assim, foi bem doloroso a questão de cólicas, porque eu sentia cólicas. Minhas cólicas não eram só durante o período menstrual, minhas cólicas eram um mês inteiro.
Então, assim, no primeiro ciclo ainda foi bastante doloroso, principalmente depois da ovulação até a menstruação, mas depois só foi melhorando, né? E sumiu. Você considera que você está vivendo bem com endometriose? Com certeza, Quanto 100%. tempo tem que você está vivendo bem já? Eu considero assim que até o quinto, né? Tem um ano, junho, julho, agosto. É um ano, 2 meses mais ou menos, né? Eu considero assim que até os 6 meses de curso, né? Eu ainda estava em processo, né? Sempre de melhorar alguma coisa. Depois de 6 meses, eu acho que eu já vivia bem, né? Com endometriose. Uhum. Só que ainda demorou assim um tempinho, né? Porque a gente às vezes tinha medo de comer alguma coisa e acabar se sentindo mal. Mas assim, que eu nem me lembro mais, eu acho que deve ter uns 4, 5 meses que a gente nem, que eu sempre, tipo assim, vou comer, mas não vai acontecer nada. Depois a vida segue normal, como tudo que aprendi, e tá tudo bem. Então, assim, de levar o processo mais leve. Deve ter uns 5 meses pra cá, 4, por aí. Ai, que bom. E assim, como que você se sente hoje, vivendo bem com endometriose? Primeiro é sentimento de gratidão, né? Muita gratidão a Deus, a você e a ciência, né, que traz tantas coisas boas pra gente. E, né, uma alegria muito grande de viver, sabe? De sempre sonhar, de sempre querer mais, de saber que eu posso, que eu quiser fazer, eu posso ir lá tentar e lutar e conseguir, né? Porque Uhum. antes o sentimento era que a vida tinha acabado. Então agora eu tô viva, eu posso fazer o que eu me propor a fazer, eu vou lutar e vou conseguir. Eu posso sonhar como todo mundo. Acho que é isso, um sentimento de realização, de poder realizar, Liberdade, né? De que, assim, igual você tá falando, liberdade, é de que você é uma mulher normal, né? Como qualquer outra. Então, que tá isso. aí cheio de sonhos, resgatar os sonhos, né? Esse resgate dos sonhos, né? O mural dos sonhos lá, tudo é bem importante.